Olá, boa tarde a vocês. Uma boa tarde. Vamos hoje fazer uma reflexão no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Diz assim, o versículo 1 do versículo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando a praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Pois bem. Sim, o primeiro versículo dizia assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, porque a juventude é força, e não desperdice, jovem, a sua juventude em baladas, em lugares que não convêm a você, para que você seja um jovem forte, sabe? Firmado na rocha que é Jesus. Alimente-se bem, trabalhe, pratique esportes, cuide da família. Muitas vezes o jovem diz, mas a gente não acha emprego. Pode não achar emprego, mas trabalho acha. Olha, você pode fazer, não desperdice seu tempo. Você pode fazer alguma coisa na sua própria casa. Arrumar um jardim, capinar um fundo de quintal, varrer a casa. A juventude de hoje deve estar pensando assim, essa mulher pirou. Mas não é isso não. Eu conheço um homem em Betim, Minas Gerais, que ele tem, acho que uns 200 lotes, aqui chama posse, né? Tem um apartamento bom, embaixo do apartamento tem um espaço excelente para fazer de padaria e outras coisas mais, que eu não sei o total. Nunca teve carteira assinada. Nunca teve carteira assinada. Mas ele aproveitou o seu tempo. Ele trabalhava num armazém e quando o caminhão chegava para entregar as coisas do armazém, ele era o primeiro a correr para ajudar a carregar. Quando o caminhão saía, que deixava a sujeira na porta, ele é o primeiro que vinha para varrer o que ficou ali na rua, sabe? Então, mesmo se o patrão não reconheceu, mas Deus está vendo do alto e ele recompensa. Não tenha dúvida. Então, tem trabalho na casa da gente? Tem. A mãe da gente às vezes fica cansada, suspirando, porque
terminou de fazer almoço, já vai lavar a louça e ninguém ajuda. E dentro de casa, sem fazer nada. Então, aí ele fala que lembre-te do Senhor na tua mocidade antes que venham os maus dias e venhas a dizer, não tenho nele prazer. Então ele diz assim, no 2 ele fala, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem vir as nuvens depois da chuva. No 3 ele diz, no dia em que tremerem os guardas da casa são os braços, e se curvarem os homens fortes, as pernas, e cessarem os moedores por já serem poucos, os dentes, e se escurecerem os que olham pela janela, os olhos, e as 2 portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do campo se baixarem os ouvidos. É quando vem a surdez, não é? Então, é tão difícil conversar com uma pessoa que já não ouve bem, principalmente quando a gente vai numa casa e tem um idoso lá e a gente quer evangelizá-lo, e é tão difícil, a gente queria tanto que ele escutasse bem. Quem sabe, não, mas não adianta saber a linguagem dos surdos, não, porque aí é idoso já. Muito difícil. Eu tenho uma tia que eu gostava muito de ir à casa dela, porque meu avô veio de Portugal e ela conhece muito a história da parentela dele em Portugal. E ela me contava muita coisa, mas hoje ela não ouve bem mais. Então fica difícil da gente, por isso que a gente tem que aproveitar de estar em contato com as pessoas enquanto elas estão com saúde, né? E aí ele continua. Como também quando temerem o que está no alto e houver espantos no caminho e florescer a amendoeira, é o cabelo ficar branco, porque a amendoeira, as flores dela são branquinhas. E o gafanhoto for um peso, tão leve o gafanhoto, né? E perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Ele fez aqui uma linguagem poética, né, para falar da velhice e da morte. Antes que se quebre a cadeia de prata, uns falam que a cadeia de prata é a coluna vertebral, mas outros dizem que é a força divina que mantém o corpo ligado ao espírito. Porque Deus fez o boneco lá, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, o fio de prata é quando separa o corpo do espírito, que o pó volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. E se despedace o copo de ouro. Esse copo de ouro, eles creem que simboliza o cérebro. E se despedace o cântaro junto à fonte, a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Então, nesse tempo que passamos, que o Senhor nos consente viver aqui, a Bíblia diz que a nossa idade chega de 70 a 80, que o que passa disso é canseira e enfado. Então, vamos aproveitar nossos dias. Eu estou com 70 já.
Então, você que ainda está jovem, invista, sabe? Invista na sua família, invista em você mesmo, sabe? Buscando uma vida agradável a Deus. Invista, porque depois, a gente não ouve, a gente enxerga muito mal, a gente perde o apetite, não ouve, já falei, né? Então, invista também na sua família, invista, porque Deus colocou cada um numa família. Tem gente que fala assim, eu queria ter nascido noutra família, não sabe o que seria dele naquela outra família. Então a gente tem que ser grato a Deus pela família que Ele nos deu aqui na terra. Temos que agradecer a Deus. Eu sempre ouço assim, na internet vem sempre um pensamento que diz assim, seja grato a Deus por tudo que você tem. Não fique preocupado com o que você vai ter. Dê graças a Deus pelo que você já tem e com certeza você receberá mais. Não murmure onde você está morando, se a cidade é ruim, se o bairro é ruim, se a rua é ruim. Deus pode ter te colocado nessa rua para você ser bênção na vida de outras pessoas. Entendeu? Ele é quem faz todas as coisas e nós devemos obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Espero ter contribuído nessa tarde com você e que vocês tenham uma noite preciosa na graça do Senhor Jesus, na sua misericórdia, no seu favor. Uma boa noite.